Guardiões do Karma. A missão dos Exus na Terra. Psicografia de Vanderlei de Oliveira. Pelo Espírito, Pai João de Angola. Capítulo 8. Congresso de Exus promovido por Eurípides Barzanufo no Hospital Esperança. Passadas algumas semanas da visitação à tenda, chegava o momento da realização do Congresso de Exus no Hospital Esperança. Em uma cerimônia, entidades ligadas à ordem e à justiça, na condição de guardiões, receberiam a chancela que lhes outorgava a condição de mensageiros da energia Exu. Eram almas completamente devotadas aos serviços de intercessões nas regiões mais sombrias do astral. Eurípides Barzanufo, nosso diretor desde a fundação do hospital, criou elos tão consistentes com tais entidades e seu importante trabalho que ergueu no hospital um templo anti-Goécia, cuja magnitude nos serviços do bem transcendia o imaginário humano. Era a primeira vez que tal cerimônia seria realizada no local. Quase sempre, tais eventos eram realizados no Astral de Luxor, onde se encontra uma base avançada da Fraternidade Branca, chefiada por Saint-Germain, nessa fase de transição da Terra, cujos trabalhos de limpeza astral estavam mais diretamente ligados a Serafis Bey, guardião disciplinador e grande artífice das frentes de serviços militares do Arcanjo Miguel. Em razão da ampla campanha no astral, para que os homens no plano físico ampliem suas noções sobre os serviços de proteção ao planeta Terra, a hierarquia mais alta dos guardiões da nossa casa terrena deliberou espalhar tais eventos a outras frentes espiritualistas que, pelos raios benditos da mediunidade, pudessem levar ao plano físico mais clareza às atividades operacionais dos servidores da luz. Por determinação de Eurípides e Dona Modesto, o evento também se propunha a tocar a mente de muitos espiritualistas no solo brasileiro, a fim de promover a necessária reciclagem das ideias acerca da missão dos Exus e tarefeiros da defesa, em plena época de transição e a caminho da regeneração. As trevas organizadas mantinham ilusões muito nocivas no imaginário dos religiosos brasileiros a respeito dos Exus. Era necessária uma campanha de reconstrução dessa imagem, e a ocasião serviria também para essa finalidade. O salão comportava milhares de pessoas, espíritas, umbandistas, candomblecistas, católicos e diversos religiosos universalistas, dos dois planos da vida, foram rigorosamente selecionados para acompanharem o congresso. Natasha, em função de estar sendo mãe de um futuro missionário da Umbanda, Dona Helena, Ricardo e pai Jeremias eram uns dos presentes. Assim como eles, muitos estavam lá pelos mais diversos motivos. Pais e mães de santos, dirigentes influentes do meio espírita, padres, pastores, cientistas, ateus, políticos, filósofos, pensadores e educadores. Embora tivessem suas mentes carregadas por uma cultura ancestral, necessitando de reciclagem, eles também as mantinham abertas a novos conceitos, a fim de reverem suas formas de entender o universo e suas leis, e esse traço em comum ali os unia. Ainda era madrugada e o salão já estava lotado. Havia também a presença de algumas delegações de outros países. A cerimônia começou com a palavra inspirada de Mãe Menininha do Gantóis. Filhos, salve Nosso Senhor Jesus Cristo, salve o amor, salve os Exus, salve os guardiões. Nossa gratidão ao coração generoso de Eurípides Barzanufo, esse apóstolo do bem, por reunir aqui tantas tendências, tanto pluralismo cultural. É para isso que a Terra caminha, a fim de que os diferentes se abracem. A luz de Zambi irradia uma força intensa de fraternidade como nunca foi vista em todos os tempos da evolução do planeta. Eu começo dizendo que os Exus também amam. Os guardiões são as sentinelas da regeneração. E oro para que essa luz bendita, que vem do mais alto, possa alcançar as mentes mais endurecidas e também aquelas que se encontram mal informadas. Que o evento seja protegido pela paz de Oxalá. O bem de todos seja nossa inspiração. A palavra singela de Mãe Menininha contagiou todos os presentes. O ambiente, que já era pura sensibilidade, ficou ainda mais propenso a nobres emoções. A seguir, após agradecer e abraçar Mãe Menininha, Dona Modesta fez uma pequena reflexão.
Ninguém deve se conformar com o mal. O mundo nunca esteve tão amparado e protegido. Caso contrário, estariam ocorrendo coisas ainda piores. Graças aos cuidados de extensa e vigilante rede de sentinelas da luz no astral, muitos atentados são evitados e muitos planos de destruição são desfeitos em todos os continentes. O intercâmbio ágil e de eficaz sincronia no mundo dos espíritos tem um mapa completo do planejamento do mal, nos dois planos da vida. A vigilância é extremamente preventiva, minuciosa e corajosa. Apesar disso, as leis intercontinentais, os interesses do poder, a corrupção e a mídia ilusória abrem as portas para a maldade calculada, que não podem ser totalmente fechadas pelos guardiões da humanidade. Os homens e a sociedade como um todo são também responsáveis pelos rumos do planeta. Os guardiões não são coniventes nem escudos para evitar o mal que se busca com as próprias ações e escolhas. Os espíritos, componentes das equipes da justiça, nunca agiram tanto na Terra quanto agora. Nunca houve tamanha força, batalhas regionais, guerras e tribunais nas esferas espirituais. Ainda assim, o apelo que veste do mais alto para nossa casa planetária é que cultivemos os sentimentos de amor, misericórdia e bondade. A justiça é uma lâmina implacável que precisa decepar o mal onde ele existe. Mas a Terra é um lugar onde há mais pessoas propensas ao amor e à bondade do que aqueles que, declaradamente, desejam o extermínio e o materialismo. Quem defende que o momento desse planeta só comporta justiça e dureza está na contramão dos movimentos mais emergentes que se formam no astral, em favor de dias melhores nas sociedades. É necessário, sim, proclamar a postura de transformação social clara e corajosa, denunciar o mal e trabalhar por mudanças. Entretanto, quem prega a justiça deve se acautelar para não comunicar ao mundo a ideia de que é somente por esse caminho que a humanidade vai se regenerar. A tolerância com o mal organizado atingiu o nível zero por parte das equipes astrais que organizam o futuro das nações. No entanto, fique muito claro, a justiça inclemente só será um remédio para aqueles que se atolaram nos pântanos da maldade intencional e vil, bem como da mentira interesseira e sórdida. Afora isso, tudo mais nesse planeta pode e deve ser mudado com exemplos de justiça com amor. Que ela seja firme, mas educativa, corajosa, mas motivadora de novas atitudes. Nesse mundo, poucos são aqueles que conseguem pregar a justiça sem cair nos braços da revolta, do ódio e da perturbação das ideias. As equipes do mundo astral que se aplicam à justiça são muito bem preparadas para não exterminarem de seus corações os bons sentimentos. Quem acredita que a justiça é o único e mais importante instrumento de modificação da nossa casa terrena, de certo ainda não entendeu a verdadeira força do amor vivido com autenticidade, coragem e dignidade pelos guardiões. Os traficantes, os políticos corruptos, os órgãos públicos, os hospitais psiquiátricos, os ambientes em guerra, as zonas de prostituição, os motéis, os ambientes comerciais, os salões de beleza, os lares atormentados, os veículos de transporte coletivo, os solitários em vias de suicídio são algumas das salas de aula e dos campos de socorro dos Exus que cooperam com as hierarquias superiores da ordem e da justiça no planeta. São os prepostos e agentes executores da lei kármica no que há de mais justo e também misericordioso. A mediunidade, abundante no solo brasileiro, chamou a atenção das organizações astrais do bem e do mal, em todos os continentes, principalmente nos últimos 100 anos. Por essa razão, compomos aqui, nesse conclave, uma diversidade unida por um só sentimento, a bondade para todos. Comecemos esse momento memorável chamando à mesa os 5 Exus, designados pelo Arcanjo Miguel para assumirem seus postos de comando na hierarquia da justiça astral. Serão guardiões a partir de então, graduados a Exus e coroados pela missão maior de aplanar os caminhos para a regeneração, como os justiceiros que representam a bondade celeste. Que venham até aqui, Exu Marabô, Exu Tranca-Ruas, Exu Caveira, Exu Zé Pilintra e Pomba Gira Maria Mulambo. Conforme iam sendo chamados, eles subiam ao palco, um por um. Exu Marabô é um homem negro de aproximadamente 2,10 metros de altura,
Trajava uma roupa de linho branco fina e uma capa vermelha longa, que descia quase até os pés. Lembrava um fidalgo pela imponência com que se apresentava, ao mesmo tempo em que recordava os personagens de filme onde as aparições espirituais eram representadas por roupas que impressionavam. Nos ombros, tinham largas faixas de tecido na cor preta, jogadas elegantemente por cima do capote, e nos punhos da camisa uma fina renda vermelha. Suas vestes eram inspiradas no vestuário do século XVII. Exu Tranca-Ruas é muito parecido com Marabô em altura, cor de pele e vestuário. Diferenciava-se apenas pela cartola longa que usava e uma bengala negra, reluzente, que trazia nas mãos. Exu Caveira é um homem de pele clara, louro e de cabelos lisos. Quando ele subiu ao palco, todos tiveram uma experiência ímpar. Por 3 ou 4 passos, enquanto caminhava em direção à mesa, parte dos contornos do seu corpo espiritual ficaram invisíveis, causando a sensação de uma cabeça que andava em sincronia com as pernas, mas sem o tronco. Os presentes no salão não deixaram de expressar a surpresa, exclamando em voz alta: "Oh!" Zé Pilintra, espírito esbelto, elegante, de pele morena, ao ser chamado, se deslocou também de forma diferenciada. Usava, como de costume, um terno branco, com lenço vermelho no bolso do paletó, gravata vermelha de cetim e chapéu panamá branco com fita vermelha. Por 4 ou 5 passos, via-se nitidamente o terno andando sozinho. Parecia que ele havia sumido por completo de dentro das roupas. E por último subiu Maria Mulambo, vestida como uma cigana. Mulher muito alta, robusta, pele clara, cabelos negros, olhos verdes, bem bonita e elegante. Antes de se assentar, olhou para a plateia e as pessoas viram uma luz intensa, na cor rosa neon, sair de sua garganta e de seus olhos, obrigando todos a fecharem os seus, tamanha luminosidade. No local, os primeiros 300 lugares eram ocupados pelos prepostos que integravam as 5 falanges ali representadas por essas entidades. Além deles, foram dispostos na primeira fileira do salão 18 médiuns brasileiros que representavam, no mundo físico, o trabalho destemido de levar às multidões a importância da missão dos Exus e Guardiões, cada qual com sua parcela de responsabilidade. Cada um dos Exus graduados teria poucos minutos para falar sobre suas atividades. Exu Marabô foi o primeiro a se pronunciar. Saúdo a todos com força e coragem. Receber essa graduação torna meu trabalho mais desafiante. O que faço, faço porque eu quero e gosto. Entretanto, não tenho como ignorar que vivemos em um sistema. O senhor Eurípides e um grande grupo de corajosos aqui presentes sempre facilitaram nossa tarefa. Protejo médiuns, pensadores, pessoas que têm como mudar para melhor o modo de pensar da humanidade. Meu desejo é ver o mundo em profunda e rápida transformação, com ideias que fecundem o coração humano para a alegria e a bondade, bem como para a honestidade, isto é, a justiça. Em uma ocasião como essa, eu pouco tenho a dizer sobre minha missão. Comporto-me como Exu e amo ser assim. Minha história pessoal, de muita dor, parece ter se diluído como uma bolha de sabão, na medida em que me dediquei a exercer tarefas nas sombras. Trabalhar com essas criaturas atoladas no mal e por aqueles que querem expandir a luz do bem é também a minha razão de existir. Gostaria de solicitar ao médium Antonino, que participa deste evento, que dê seu testemunho pessoal, uma vez que ele aceitou falar sobre uma das tarefas bem-sucedidas de nossa falange. Acho que é o melhor que posso mencionar nesse momento a respeito de minha missão. Nada muito grande, nada também tão pequeno. Algo que contribui com a verdade, a porta pela qual a justiça é convidada a penetrar para a aplicação do amor. Assim que chamou o médium, ele foi conduzido até a mesa, pegou o microfone e, sem titubear, falou: "Serei breve com o meu testemunho. Lembro-me como se fosse hoje. Estava em desdobramento mediúnico, na tarefa do centro espírita, e vi quando aquele espírito entrou na sala, negro, alto, olhos muito vermelhos que pareciam emitir pequenas chispas de fogo, tórax largo e forte. Suas vestes pareciam muito com as de um soldado romano, mas sem o capacete. Portava lança e escudo em sua indumentária. Usava uma capa vermelha por dentro e preta por fora. Na mão direita, ele tinha uma espada reluzente que emitia um som e tinha em seu cabo pedras lilás que brilhavam e apagavam, emitindo raios de luz neon. Trazia na mão esquerda
a alça de uma coleira com a qual segurava um cão muito similar à raça Pitbull, que tinha uma cabeça grande, desproporcional ao corpo, e seu tamanho era incomum, com mais de 1,5 metros de altura. O animal trazia uma focinheira, mas, ainda assim, rosnava alto e amedrontava pelo som emitido que machucava meus ouvidos. A entidade começou a falar expressões em língua iorubá, que eram de meu conhecimento, como se recitasse uma oração. O cão rosnava cada vez mais alto. Enquanto falava, ele brandia a espada no ar. Daquele movimento surgiram ondas de cor amarela muito intensas, que se formavam no ar exatamente onde a espada passava, emitindo um som agudo e forte. Espíritos que estavam fora do centro espírita, prontos para atacar a casa naquela noite, se desorientaram ao ouvir o som daquelas ondas. Alguns correram tapando os ouvidos, outros caíram no chão em convulsão. Só os magos negros, que estavam a relativa distância da casa, mantiveram-se intactos, mas revoltados, saindo logo após a cena que presenciaram. Quando tudo cessou, aquele espírito olhou para mim e disse: Meu nome é Exu Marabô, da falange de Choroquê. Sou o guardião escalado por Eurípides Barzanufo para protegê-lo enquanto você psicografava o livro sobre a psicologia das trevas. Minha missão de ampará-lo por até 3 anos, após a conclusão do livro, está completa. A partir de hoje, passo a proteger a casa que o acolheu. Foi esse homem, e apontou para o Sr. Marabô, que no silêncio e na mais completa discrição, enfrentou batalhas das quais nem imagino a extensão, a fim de que o livro fosse levado ao mundo físico. Não sei avaliar se minha tarefa como médium foi bem cumprida. Fiz o que pude. No entanto, é claro para mim que se não fosse a proteção que recebi, nem mesmo uma frase eu teria condições de psicografar. Hoje, que tenho a chance de dar meu testemunho, eu agradeço a essa falange bendita dos Exus, cooperadores insubstituíveis dos serviços mais urgentes para a implantação do Consolador prometido na Terra. Continuar recebendo esse amparo é uma das maiores bênçãos pelas quais quero agradecer ao Sr. Marabô. O médium Antonino sensibilizou a todos os presentes com suas palavras e, em seguida, abraçou Marabô carinhosamente, sendo ambos muito aplaudidos. Logo a seguir, Dona Modeste passou a palavra ao Exu Tranca-Ruas. Ele é mais sisudo, com timbre de voz que parecia entrar como um fio invisível nos ouvidos, causando uma sensação de poder e coragem. Correndo o olhar pelo público, disse inesperadamente: Gosto de ficar falando de mim não. Sou muito áspero e minha palavra não é fina. Ainda não sei ser de outro jeito. Pelos apuros que meus prepostos e eu passamos no mundo físico, acho muito interessante um evento como esse. Ainda mais que vemos aqui tantos médiuns e pessoas que poderão colaborar com ideias melhores a respeito do que fazem os Exus. Tenho muita birra de gente ignorante sobre o que seja nossa tarefa. Dá vontade de dar um safanão nas orelhas de muitos, disse, provocando risos na plateia. Meu negócio é abrir caminhos. Se não sei onde vou me meter, vou aos tribunais pegar autorização. Se as coisas estão garradas, eu solto. Mas é preciso ter ficha. Sem ficha de merecimento, não faço porcaria alguma. Se tiver ficha, eu entro na história. Tenho um grande parceiro de falange, o Exu Veludo, que está aqui presente, e pediu que ele se levantasse para serviços por todos, que sabe bem do que estou falando. Mas eu quero chamar o médio Raul, o qual também aceitou dar seu testemunho a respeito de nossa falange. Assim que o médio subiu ao palco, pegou o microfone e saudou a todos com muita desenvoltura. Olá, pessoal! Nem sei dizer o quanto estou emocionado por estar aqui, no meio de tanta gente. Eu, que vim mesmo dos infernos, me sinto em casa nesse evento. Sua fala logo descontraiu o público. Exu Veludo e seu tranca sabem da dor de cabeça que eu dou para eles. E ai de mim, como bem disse o Antonino, não fosse o amparo desses bondosos guardiões. Sempre sonhei em contribuir de forma eficaz com Jesus na divulgação de sua mensagem. Jamais imaginei, porém, que faria isso como estou fazendo hoje. Minhas atividades no plano físico destinam-se a rever a missão dramática e simplória do amparo espiritual. Há muita bondade de fachada nas fileiras da religião. Talvez por isso, seu tranca e seu veludo gostem tanto do meu jeito imperfeito de ser. Eu, por minha vez, me identifico totalmente com a maneira clara, contundente e até mal educada com a qual eles se comportam em muitas ocasiões. Tem tudo a ver comigo. Eu quero expressar minha gratidão a esses Exus, que me orientam e protegem.
a fim de que a tarefa iniciada possa multiplicar e expandir no mundo um conceito novo e mais verdadeiro da ação dos protetores espirituais da justiça e da força. Sem eles, eu nada faria. Quando o médium parecia que ia se empolgar e falar mais, ele simplesmente agradeceu e passou a palavra. Havia um clima de total despretensão. O estritamente necessário era dito por parte de todos. O grande objetivo era marcar a memória dos presentes para levar ao mundo físico impressões arejadas sobre a desenvoltura e o significado dos serviços dessas sentinelas da justiça. Em seguida falou Zé Pilintra. O que poderia estar reservado a um homem da ginga como eu? Serviços rápidos nos bares, sarjetas, locais de jogos e bebidas, de sensualidade, antros de devassidão e permissividade. Há quem pense em lugares específicos quando se usam essas palavras. No entanto, não me refiro a lugares, mas a condutas. Sendo assim, já presenciei permissividade em mansões e devassidão em igrejas. Adoro cantar, assobiar e brincar com a vida. Mau humor é doença que tem jeito. Vício pode ser mudado com magia. É muita covardia querer atitudes de quem não sabe como alcançá-las. Essa é minha classe, esse é meu samba. Cantar a vida, retirar da profundidade da mente o que sobrou das lutas de cada dia. Adoro incorporar, adoro médiums. Quando incorporo, me sinto mais vivo do que nunca, brincando um pouco com as leis de Deus. Acho mesmo que nunca deveríamos desencarnar. Deveríamos viver na matéria para sempre. Assim que falou isso, ele rodopiou no próprio eixo e sumiu aos olhos de todos, aparecendo logo em seguida e dizendo: o que é estar ou não estar aqui nesse lugar? Você pode sumir e aparecer e continua sendo você mesmo. Magia, força mental, diluição quântica. Termos que os homens do futuro vão entender. Adoro os morros e as favelas, as choupanas e os moradores de rua. Nada contra palácios, mas o popular me atrai, emociona-me e me encanta. Sempre que posso, estou no Saara. Parece até que morri por ali, de tanto que gosto. Gosto do povo, gosto de negócios, gosto de quinquilharia. As dores dos simples são minhas também. Ricaços também têm chance, mesmo sendo tão egoístas e manipuladores, embora quebrem a cara comigo. De rico, a única coisa que gosto é do nome e das marcas finas que usam. Bom gosto eu tenho. Sempre me perguntam por que eu uso tanto fogo etérico. Os técnicos consultam meus prepostos e eles determinam lugares intoxicados para esterilizar. Pontos de tráfico, boates infestadas, órgãos do governo, bocas de fumo, cadeias regionais e outros locais contaminados. E agora estamos às voltas com a mais nova desordem: tráfico de reencarnações. Nem sempre se consegue intervir. É muito sexo desorientado e muita gente querendo nascer. Benditos os centros de Umbanda erguidos em plenos ambientes estratégicos, para onde direcionamos recursos e de onde buscamos a fonte inesgotável de energia para o serviço. Agradeço aqui a presença do médium Elton, que muito tem realizado em favor de nossas frentes de serviço, e pediu que o médium de pintura mediúnica se levantasse, sendo aplaudido por todos. Em seguida, Dona Modesto chamou a Chucaveira. Graças dou pela ocasião. Serei breve também. Sofri tanto nos pátios de sombra astral que me sinto morador autorizado a falar em nome desses lugares. Minha história não é muito diferente daquelas contadas no livro O Guardião da Meia-Noite, do escritor Rubens Saraceni. Hoje, com as equipes intergalácticas, estou aprimorando meus serviços de magia e alquimia para atuar junto aos espíritos que serão exilados do planeta. A lógica dos espíritos mais nobres é bem diversa da forma parcial de se analisar as coisas lá no plano físico. Vamos a um exemplo. Bin Laden teve sua reencarnação projetada com detalhes nos quartéis generais das sombras, no astral inferior. Já há muito tempo, os benfeitores de planos maiores têm tecnologia avançada capaz de rastrear esses projetos das sombras. Cientes de que ele reencarnaria, escalaram espíritos que trabalham como sentinelas dos exilados, muito tarimbados para monitorar essas criaturas do mal por uma vida inteira na matéria. Qual o objetivo? Conseguir acesso ao corpo mental inferior deles, que é blindado com recursos produzidos pela engenharia das trevas. E por que os espíritos superiores têm tanto interesse nessas criaturas? Primeiro, para tentarem diminuir o impacto de suas maldades e, segundo, para apropriarem de seu corpo mental inferior enquanto estão encarnados, porque só assim, após o desencarne,
conseguem resgatá-los com o objetivo de serem encaminhados ao exílio planetário, ao invés de voltarem às fileiras do mal. Essa é uma das mais frequentes formas de conduzi-los à deportação aos mundos inferiores. Não é por outra razão que os olhares de Jesus e da bondade celeste se concentram nos infernos, onde se encontram as raízes do mal no mundo. É preciso severa adaptação a níveis de vibrações baixíssimas para dar conta de tamanho desafio. É necessário muito poder mental. Chegamos algumas vezes a ter que recompor partes do nosso perispírito por questões de mutação genética espontânea, decorrente de contaminações e ataques tóxicos bacterianos. Com o tempo, criamos resistência e imunidade para penetrar nas regiões mais abissais do planeta, guardando a capacidade de alquimia da mente, fazer magia com a mente. Estar aqui significa que o que fazemos tem um sentido essencial, e isso me deixa entusiasmado, disse, encerrando sua fala e demonstrando muita humildade. Chegou a vez da pombagira Maria Mulambo. Muita gratidão por estar aqui. Graduar-se nos serviços da luz significa responsabilidade. Lamento que os homens conceituem de forma tão machista nossa falange de mulheres magas e feiticeiras da luz. Sensualidade não é fonte de nossa força, principalmente porque nossa energia é o feminino sagrado, a energia da ternura, da bondade, da sensibilidade e do amor. Os muitos machistas no mundo não sabem o que fazer com sua mulher interior, não sabem como lidar com sua feminilidade, com sua emoção, com seus sentimentos, ignoram como usar sua sensualidade para amar. São ogros e dominadores porque estão apossados pelo masculino orgulhoso. Nenhum homem será homem de verdade se não souber para que serve e como utilizar sua força interna feminina. O machismo não é só uma questão histórica e cultural, é um assunto de educação e evolução. Boa parte dos lares educa os homens para serem estúpidos e chamam isso de força, determinação. Outros os educam para o desrespeito e chamam isso de sinceridade. Outros ainda os educam para a desonestidade e chamam isso de vencedores. Nenhum ser humano que se preze terá saúde e equilíbrio, lucidez e cura sem fazer contato sadio com sua força feminina. E isso não serve apenas para os homens. Existem muitas mulheres que não sabem nada sobre a energia do feminino sagrado. Muitos nascem em corpos de mulheres e respiram os modelos masculinos que lhes foram impostos. Trabalhamos muito com a saúde e bem-estar físico, e saúde é equilíbrio de forças. Assim que a pombagira encerrou sua fala impactante, Dona Modesta assumiu a direção e esclareceu que os presentes poderiam endereçar perguntas, por escrito, aos Exus. O monitor as selecionavam de conformidade com os objetivos do evento, destinando apenas uma pergunta a cada um dos Exus graduados. A prioridade foi para questões inerentes à missão e importância das atividades da Corporação de Vigilância, Ordem e Segurança Astral em um mundo de transição. Ele começou a distribuir as perguntas para cada um, e elas começaram a ser respondidas. Exu Marabô. Por que dizem que Exu faz o mal? Ele não é um orixá, um santo africano? Porque há ignorância sobre o assunto. Até do nome de Deus, algumas pessoas se apropriam para fazer o mal, que se dirá dos Exus. Eles só fazem o bem. Se é Exu de verdade, só atua na sincronia divina. Os que não agem nessa faixa de sintonia são impostores, mistificadores que usufruem dos conceitos padronizados e distorcidos que se criou sobre os Exus, na cultura e na história brasileiras. Muitos deles estão, na verdade, a serviço dos magos negros, que são ordenados nas hierarquias da maldade organizada. Utilizaram-se da cultura religiosa do diabo para associá-la às atividades que realizamos. No entanto, a raiz Exu ou Exu tem como significado primário o caminho, a direção, pois Exu é movimento, dinamismo e ação. Por essa razão, o orixá Exu é uma força de progresso, de avanço, de abertura das possibilidades. Orixás são forças cósmicas universais. No caso do Exu, a energia da justiça, ou seja, a força do equilíbrio e da ordem. Por isso, eles são os operadores kármicos e os propulsores da lei consciencial. Os orixás na Umbanda e em outras correntes são linhas vibracionais. Cada um tem uma energia própria. As pessoas que nascem em dias específicos da semana têm seu correspondente orixá e serão influenciadas pelas energias e características representadas por ele. Isso não quer dizer que a pessoa já nasça com os traços inerentes ao seu orixá. Ela terá, na verdade, uma facilidade,
uma propensão para desenvolver essas características na medida em que amadureça espiritualmente. As pessoas, ao nascerem, trazem seu lado sombrio e cada orixá tem a luz necessária para superar esse aspecto. Apenas depois de superado o karma, o lado sombra pessoal, com a força do orixá, você vai desenvolver os valores a ele atribuídos. Os orixás Exus não são incorporantes, isto é, não se relacionam com o meio onde manifestam. Atuam muito em nível de doação energética e nos chakras superiores como coronário, frontal e laríngeo. Já os Exus, entidades, são incorporados e, quando isso ocorre, potencializam muito os chakras inferiores por conta da natureza de suas energias de força, criação e coragem. Nosso congresso visa introduzir entre os humanos da matéria uma noção mais justa de nossa missão e por quais motivos nos expressamos de modo tão impactante e diferenciado. Faz-se necessário de desmistificar e corrigir as noções adulteradas que nos foram imputadas desde os tempos coloniais. Fato é que nossas características comportamentais ferem o senso comum a respeito do que seria uma pessoa espiritualizada ou psicamente ajustada. O trato com entidades mais endurecidas e irresponsáveis desenvolveram nosso lado mais rude e hostil, que, reconhecemos, assusta e impressiona os mais sensíveis. Para muitos médiuns e representantes religiosos, é difícil estabelecer um limite entre firmeza e violência, sinceridade e falta de educação, incentivo e crítica. O exagero sempre está presente em tudo. Inspiramo-nos no Cristo a respeito de ser simples como pombas e sagazes como as serpentes. No nosso caso, muito mais serpentes que pombas. Jesus, aliás, diz nesse trecho que nos enviaria ao meio de lobos. Não poderíamos, em meio aos lobos, nos portar somente com bondade, pois seria muita ingenuidade. O mal profundo e organizado requer estratégia adequada. Os Exus de verdade são os guardiões do plano espiritual. Jamais praticam o mal. Zelam pela ordem e pelo cumprimento das leis divinas, bem como pela proteção de indivíduos e instituições que trabalham pelo bem e em prol de desenvolvimento espiritual da humanidade. Não fazem maldade. Quem as faz são os homens na terra. Por isso, afirmam assiduamente, entre aqueles que realmente conhecem nosso trabalho, que sem os Exus nada se faz. Conquistar a amizade de um Exu é ter um tesouro para abrir todos os caminhos. Quando você ora pedindo ajuda, passa por momentos difíceis e dolorosos, pede pela saúde de seus entes queridos ou roga auxílio nos negócios, no amor que estão travados, os Exus respondem a essa frequência de necessidade. São como antenas receptoras dos mais verdadeiros, singelos, personalísticos ou até mesmo egoísticos pedidos. Talvez muitos não saibam ou prefiram não acreditar, mas quem atende às suas súplicas são os Exus. Vocês pedem para Jesus, para Bezerra, para quem for, e somos nós que os atendemos. Porém, vamos entender bem o sentido dessa palavra, atender. Quando digo atendemos, é porque, primeiro, há algo a ser executado. Segundo, você tem méritos. E, terceiro, os Exus têm as condições propícias para atender. Não atendemos porque você pede, mas porque temos condições espirituais para isso. Existem frequências específicas que possibilitam o seu pedido, e mobilizam o faro psíquico dos Exus, agentes realizadores da sua súplica. Nada sobrenatural ou maravilhoso, somente realizações que acontecem debaixo das leis vibracionais. Somos executores da lei divina, administradores do karma. Revejam seus conceitos sobre o tema e amem mais os Exus. Somos os anjos da guarda dos infernos externos e internos. Nossa percepção alcança baixíssimas frequências nos domínios da dor e do interesse calculista. Não há quem viva sem Exu, queira ou não, acredite ou não. Eles são a base sistêmica na hierarquia de todos os processos espirituais. Essa noção de que Exu faz o mal é falsa, pois ele aplica o bem, ainda que isso signifique contrariar desejos, aspirações e interesses pessoais. Após essas preciosas explicações de Marabô, nova pergunta foi apresentada. Exu Zé Pilintra, o que são as encruzilhadas? São portais ou passagens astrais, pelos quais podemos abrir ou fechar os caminhos na vida de alguém. As encruzilhadas são pontos de encontro de forças onde podemos fazer desmanches de magia ou estabelecer caminhos para progredir, além de proteger contra perigos e inimigos. Outro sentido da palavra seria o de moradia, pois se entende que são nelas onde moram os Exus.
Não nos referimos às encruzilhadas urbanas das ruas, mas sim às encruzilhadas energéticas, que são meridianos onde se cruzam as forças de orixás. Fica limitada a possibilidade de se explicar aqui, com a linguagem humana, o que realmente acontece nesses polos energéticos, mas tentarei ampliar nossas reflexões. Nós, os Exus, aprendemos a identificar com a mente onde existem as dobras quânticas, com a diferença de que a palavra dobra não se refere à velocidade, e sim a espaço. Em cada espaço onde se encontra um ponto deste, há outro universo paralelo que o leva a um novo mundo. E dentro desse mundo podemos acessar uma caixa de Pandora, no sentido de conter todas as mazelas relativas a uma ou a várias pessoas. É preciso penetrar nela e verificar as origens kármicas que fazem com que alguém passe por uma prova. É dentro dessa caixa ou dobra quântica que operamos a lei. As encruzilhadas também se aplicam a locais, passagens para penetrar em antros de maldade camuflada. No sentido mais humano, as encruzilhadas das ruas representam pontos em aberto para 4 direções ou para várias expressões do bem e do mal. Uma palavra que pode ajudá-los a compreender parcialmente as encruzilhadas no plano físico é dimensão. Elas são pontos dimensionais paralelos e, por sermos portadores de larga clarividência no tempo e no espaço, conseguimos mentalmente detectar esses pontos com facilidade. Algumas vezes, essas encruzes astrais são amplamente conectadas a pontos específicos no mundo físico, abrindo portais tanto para o mal quanto para acessar planos mais superiores. Nesse caso, só se vai a esses pontos com o corpo mental superior. Após essas explicações de Zé Pilintra, podia-se notar que todos tinham suas atenções voltadas aos ensinamentos dos Exus. Logo veio mais uma pergunta. Exu Tranca-Ruas, por que as trevas preferem atacar os centros espíritas e os de Umbanda? Fala-se muito, entre espíritas e umbandistas, que seus templos são muito atacados pela falange das trevas. No entanto, isso é uma visão de quem está de dentro dessas religiões e só vê o que os afeta conforme a experiência pessoal. Raros médios estão atentos ou mentalmente abertos para descrever os ataques planejados que todos os setores do progresso social estão sofrendo. As trevas não colocam os centros religiosos na pauta de suas prioridades para derrubá-los ou para que fracassem suas propostas. Pelo contrário, a velha tática das organizações da maldade em relação às religiões continua se sobressaindo na ardilosa proposta de mantê-las ativas, mas desmoralizadas por brigas, mentiras, fofocas e sutil desvirtuamento do entendimento do saber sublime de que cada uma é portadora. Já que perceberam ser quase impossível extingui-las, concluíram ser melhor provocar escândalos e desmoralizar os líderes e adeptos com suas próprias condutas e desequilíbrios, fragilizando, por reflexo, conteúdos e princípios espirituais. De fato, também são alvos das trevas as escolas, os ambientes de diversão, os cargos públicos e de poder, as universidades, as empresas privadas, os centros culturais, governamentais, de toda organização que influencia o pensamento e o comportamento humanos. É muita presunção supor que as organizações umbandistas e espíritas, mesmo prestando serviços essenciais no campo espiritual, são tão importantes a ponto de terem prioridade nos planos da maldade organizada. O mérito inegável do espiritismo e da Umbanda se deve ao fato de cumprirem um serviço especializado no intercâmbio mediúnico e na formação de uma consciência de imortalidade. Se os homens que conduzem tais centros de melhoria espiritual tivessem noção do poder dessas organizações de crescimento humano e vivessem o que pregam, por certo, eles seriam núcleos avançados de serviço no bem e a construção de um tempo novo no planeta. Mesmo assim, reconhecendo o merecimento das tendas e dos grupos doutrinários, eles são como ponto de luz espiritual aos serviços do progresso. Apenas trabalham muito abaixo daquilo que poderiam oferecer. Vamos aumentar nossas orações por esses lugares, até que possamos fazer algo mais nobre e efetivo. As palavras de Tranca-Ruas repercutiram fortemente nas consciências de muitos que ali estavam, e faziam muito menos do que poderiam. Quebrando o silêncio que se fez, nova pergunta foi apresentada. Exu Caveira, existem Exus em outras culturas? Existem servidores da disciplina e cumpridores da lei do karma em todos os continentes. Em outras culturas, temos espíritos guerreiros como os samurais, os mongóis, os cherokees, entre outros.
que compõem os exércitos e a polícia astral como guardiões incansáveis a serviço do bem. Por esse motivo, é bom diferenciar a situação e a ação dos Exus e guardiões. Nem todo guardião é Exu, e nem todo Exu é guardião. Quase sempre, os Exus são magos da Lemúria e Atlântida, com extrema habilidade na manipulação de energias. Os guardiões têm bases astrais no planeta. Um bom exemplo é a Fraternidade Branca, composta por milhões de espíritos com consciência cósmica, os quais deixam claro que as hierarquias vão sendo constituídas ao longo da história planetária. Nós, os Exus, a rigor, pertencemos à falange de Miguel Arcanjo, que é um dos expoentes da Fraternidade Branca, cuja função é a proteção planetária. Somos os guardiões de Miguel Arcanjo sob a batuta determinada de Serafis Bey, organizador das demandas em toda a casa planetária. Como se pode ver, nosso trabalho vai além das frágeis fronteiras criadas por essa separação entre espíritas e umbandistas a respeito dos Exus. Agora, não é época de segmentação, mas sim de criar pontes. Concluída sua rápida explicação, Exu Caveira voltou para seu lugar à mesa e mais uma pergunta foi apresentada. Dona Maria Mulambo, o que a senhora recomenda para a proteção dos lares? Menos celular e mais conversa. Diálogo entre a família que permita varrer todas as mentiras que o próprio grupo familiar fica escondendo um do outro, e permita a cada um assumir suas dificuldades ao invés de ficar acusando o outro. As famílias precisam conversar mais, ver menos TV ou ficar em frente a computadores e celulares. Quantas vezes ao longo de uma semana vocês perguntam um ao outro: como foi seu dia? Quantas vezes ao dormir você beijou seus filhos ou abraçou seu serviçal que mora em sua própria casa? Quantas vezes, ao acordar, você disse a seus amores: desejo a você o melhor dia de todos? É importante que as famílias passeiem mais juntas e tenham momentos comuns em que possam falar de um mesmo assunto, apreciar uma comida ou pensar no que vão fazer amanhã. A proteção dos lares depende do clima emocional vivido pela família. Muitos grupos familiares vivem sob o mesmo teto como estranhos e, diga-se de passagem, o pior tipo de estranho é aquele que você conhece. Uns se odeiam porque ninguém consegue despertar o melhor do outro. Vivem de reprimendas e acusações, inveja e desrespeito. Proteger o lar é criar laços de afetos sadios, ser mais compreensivo, mais generoso, mais disposto a pedir desculpas. Qual foi a última vez que você disse ao seu familiar: perdoe-me, porque eu fui muito descuidado? Ou perdoe-me, eu fui muito egoísta e quero mudar minha conduta? Quando foi a última vez que você abraçou seu pai ou beijou sua mãe? Quando foi a última vez que você trouxe uma flor para adornar a mesa de sua casa com um bilhete terno escrito: eu amo minha família? Proteção nos lares, que nos permite sono reparador, energia que alivia e ambiente espiritual de paz, depende da leveza das relações, e o diálogo é o termômetro de tudo isso. Após respostas rápidas e profundas, Eurípides Barzanufo assumiu a tribuna e disse: que nos guarde a paz de Jesus e dos servidores da luz. A todos vocês que aqui se encontram, fora da matéria, rogo que gravem em suas memórias espirituais as mensagens desses nossos servidores da luz e nunca esqueçam que os Exus também amam. Aliás, que amor extraordinário expressam todos aqueles que se lembram de socorrer as almas tombadas no mal e atoladas nas furnas do remorso e da angústia. Jesus e os tutores do planeta têm seus olhares voltados às regiões mais sombrias e tenebrosas, onde estão as raízes da desordem na Terra. É chegada a hora da limpeza e da evacuação, da reciclagem e dos tempos novos. Muita alegria movimenta nossa alma nessa ocasião. É urgente levar aos homens uma mensagem de esperança. Se há poderosos no mundo físico guiados pelos artífices do egoísmo, igualmente, e em escala muito superior, existem as sentinelas da luz aptas e dispostas a servir e trabalhar por dias melhores nessa casa de Deus chamada Terra. Com a prece conhecida no planeta e referenciando aqueles que já conhecem a missão do nosso guardião, oremos juntos a Miguel Arcanjo, entidades dos raios do combate e da justiça, a fim de que, sob sua proteção, alcancemos os objetivos aqui propostos. São Miguel Arcanjo, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me com vossa espada e protegei-me com vosso escudo. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a libertação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobre-nos
com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.